Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A primeira terça do mês de março, hoje dia 5, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Primeira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, capítulo 2, itens 5 a 7. Vou fazer uma pergunta. Qual que é o capítulo 2 mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo que nós estamos estudando? Esqueceram? É isso mesmo? É isso mesmo? Posso colar? Pode colar. Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. É o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo que nós estamos estudando. O Allan Kardec, ele extrai sempre uma passagem do Evangelho, no caso aqui que está no Evangelho de João, naquele diálogo que já foi aqui estudado com Pilatos. E durante o diálogo, Jesus colocou essa frase que é um grande ensinamento e que Kardec vai colocar como título do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Aí, no item seguinte, esse é o item primeiro, no item 2, o Kardec faz uma colocação importante. Que ao dizer essas palavras, Jesus está ensinando-nos a vida futura. Então vejam bem que Kardec ele pegou um ponto do ensinamento do Cristo para desenvolver conosco. Obviamente, ele ali não está esgotando e nem dizendo que o que Jesus ensinou é somente sobre a vida futura. Porque, como sabemos e temos aprendido na doutrina espírita, os ensinamentos, tanto do Novo Testamento quanto no Velho Testamento, é um material riquíssimo, onde ainda será dado a nós, no plano físico, e quando deixarmos o plano físico, milênios de estudo e de aperfeiçoamento para extrairmos toda a essência daquilo que ali está contido. Então não estamos esgotando o assunto e nem é proposta da doutrina espírita esgotar o assunto. Mas Kardec traz a vida futura, que é um dos princípios que fundamenta o espiritismo. Está aqui, no quadro, Princípios Fundamentais da Doutrina Espírita, e a vida futura faz parte. E ele vai dizer-nos que este ensinamento de Jesus pode ser colocado como um ponto central de todo o seu ensinamento. São palavras dele no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vida futura. Como um ponto central, onde, através deste ponto, todo o ensinamento do Cristo irá gravitar em torno. É algo, assim, bastante audacioso, vamos dizer assim, quando Kardec coloca esse ensinamento do Cristo. Bom, para entender então o porquê que ele colocou, ele vai desenvolver conosco, nos itens 5 a 7 deste capítulo 2, o subtítulo que ele dá, o nome de O Ponto de Vista. Então, qual que é o ponto de vista que nós, seres humanos, temos da vida? Qual que é o ponto de vista que nós, seres humanos, temos da vida futura? O que vem a ser? Como podemos definir? Quais são os objetivos? Qual é o ponto de vista da teologia, das religiões, das ciências, das filosofias?
Então vejam bem que nós estamos, na atualidade, embora como espíritas ou nos esforçando para sermos espíritas cristãos, já dotados de um entendimento, de um conhecimento acerca da vida futura, no seu sentido, para além da vida física. Para além da vida física. E aí nós estamos entrando num outro ponto. Imortalidade da alma. Porque Pilatos pergunta a Jesus acerca do reino, e Jesus colocou: o meu reino não é deste mundo. Que mundo que Jesus está dizendo? Será um mundo físico? Um mundo moral? Um mundo espiritual? Então a doutrina espírita ela vai justamente desenvolver conosco para compreendermos os ensinamentos do Cristo e procurar trabalhá-los em nossa intimidade. Então Kardec vai iniciar assim o item 5. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens. Por quê? Ele coloca: muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Só essa frase que inicia o item 5 do capítulo 2 já nos remete a inúmeras reflexões. Será que essa ideia da vida futura já está clara para nós? Será que nós já estamos entendendo-a com uma claridade? Será? E essa claridade tem acionado dentro de nós a fé, mas agora não a fé cega, não a fé que vacila, não aquela fé que desanima, mas ele chama fé inabalável. Fé inabalável é a fé raciocinada, proposto por ele mesmo, lá no capítulo onde ele vai trabalhar a fé no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos um capítulo, nós vamos trabalhar isso com calma. Lá na frente, eu não vou perguntar a vocês qual é o capítulo, tá? Não precisamos correr, né? Vamos devagar. Se eu tenho essa ideia clara da continuidade da vida fora do plano físico, Kardec chama-nos a atenção. Muda completamente o ponto de vista pelo qual nós, seres humanos, devemos encarar a vida terrena. Por quê? Essa ideia clara e essa fé que vai se tornar inabalável trará para nós consequências enormes para a nossa moralidade, para a moralização dos seres humanos. Parece simples, não parece? Porque nós que nos encontramos aqui, estamos lidando diariamente com esses ensinamentos que a doutrina espírita vem nos chamando a atenção desde o ano de 1857, que é a relação que nós temos com o mundo espiritual e o mundo espiritual conosco. Isso é tão interessante que, na segunda parte do Livro dos Espíritos, as questões estão sendo trabalhadas justamente nesse sentido, falando-nos do mundo espiritual, do espírito que nós somos. Mas será que eu tenho essa ideia clara de que sou espírito? Será que nós temos isso?
Aí é uma pergunta e uma reflexão e avaliação que cada um vai ter que fazer consigo mesmo. Porque se eu tenho isso convicto dentro de mim, muitas questões que atualmente, ou que eu venho trabalhando até os dias atuais, eu necessito modificar, tendo em vista que eu estou convicto de que continuarei fora do plano físico. Vivo, pensando, respirando, sentindo sensações, emoções. Porque ainda parece que por mais que nós falemos da imortalidade da alma, da vida futura, da relação dos espíritos conosco, e aí vem um parênteses, Kardec está relembrando e revivendo o ensinamento do Cristo de 2000 anos atrás, praticamente. Estamos entrando na fase, né, dos 2000 anos do ensinamento de Jesus para conosco, de forma direta, porque ele esteve aqui, caminhou entre nós, sentiu as necessidades que nós sentimos, e através do seu exemplo, ele dividiu a humanidade em antes dele e depois dele. Então, depois da passagem de Jesus entre nós, a humanidade mudou. Pode parecer que não. Quando olhamos a história das nossas civilizações até os dias atuais. Mas a sua mensagem de fé, esperança e amor está gravitando em torno deste ponto, desse eixo central que Kardec chama a atenção, que é a vida futura. Porque se eu não estiver convicto dessa vida futura, por que esperança? Se eu não estiver convicto da continuidade da vida, por que o amor? Se eu não tiver a certeza plena, por que trabalhar a fé? Então, uma coisa vai chamando-nos atenção para todos os elementos do texto bíblico, dos ensinamentos de Jesus, e que a doutrina espírita tem como proposta reviver. Aí o Kardec continua. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. Por que ele colocou país ingrato? É uma analogia que ele está fazendo com ainda a característica do nosso planeta, do nosso orbe. Provas e expiações. Então nós sabemos que as expiações, elas trazem para o espírito encarnado e também desencarnado dor e sofrimento. Passamos pelas dores. Passamos pelos sofrimentos. Ah, Delano, Deus é tão injusto e quer que eu sofra? Quer que eu sinta dor? Não. A fé inabalável, que é a fé raciocinada,
vai fazer com que nós entendamos os mecanismos da lei divina. E dentro da vida futura, nós vamos compreendendo justamente que dentro desse mecanismo vai gravitar em torno desse eixo a segunda letra ou a segunda palavra do alfabeto divino. Você sabe qual que é a segunda palavra do alfabeto divino? Ensinado pelos Espíritos? Aqui no Evangelho sem Espiritismo? Sabe não? A primeira nós sabemos, né? Qual que é a primeira palavra do alfabeto divino? Não. Não. Esquece a gramática. Nós estamos falando de sentimentos. Amor. Amor. A espiritualidade coloca para nós. Amor é a primeira palavra que devemos conjugar dentro do alfabeto divino, proposto pela espiritualidade. A segunda, sabe qual que é? Reencarnação. Eu não vou discutir com a espiritualidade. São esses que estão colocando para nós. Está aqui no Evangelho com o Espiritismo. Nós vamos chegar lá. Ele nos propõe isso. Por que eles falam reencarnação? Como a segunda palavra do alfabeto divino. Porque eles estão conjugando que o amor de Deus, através das suas leis, oferece as oportunidades aos espíritos para que eles alcancem a felicidade. Se nós pegarmos a nossa sociedade e fizermos uma enquete, aí a pessoa vai perguntar assim, você veja bem, é absolutamente feliz? Qual será a resposta? Não. Aí alguém pode responder, eu sou absolutamente feliz. Se a pessoa responder que sim, ela está no planeta errado. Tá? Vai me desculpar, mas ela está no planeta errado. Porque vamos observar o nosso dia a dia. A nossa vida em família, a nossa vida profissional, a nossa vida no entretenimento, a nossa vida na casa espírita. É tudo mar de rosa? É tudo maravilhas? É tudo felicidade? Não. Temos os obstáculos, as dificuldades, os empecilhos. Com qual objetivo? Para vencê-los. E aí você diz assim, mas aquilo não tem como mudar. É um ditado humano que é só certo para quem tem a visão terrena. Pau que nasce torto, morre torto. Não é isso? Porque Kardec vai dizer assim, as vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. Aí vamos imaginar que você está hospitalizado após uma cirurgia delicada, sentindo dor dos pontos, né? Você foi todo costurado. Aquilo, naquele momento, ao sentir aquela dor intensa, parece que o sofrimento não terá fim. Não é verdade? Aí alguém chega e fala para você assim, acalma, fica tranquilo, pensa em Deus. Aí a pessoa diz assim, gostaria de saber se você estivesse no meu lugar, você faria isso. Porque falar é fácil. Viver a experiência que é a nossa dificuldade. Então o que a espiritualidade superior promove a nós? Experiências. Mas essas experiências, elas não estão soltas
Elas seguem uma sequência de escolhas que nós estamos realizando diante da lei. E aí o Emmanuel, em uma das suas obras, o Consolador, respondendo a uma pergunta, ele vai dizer que a reencarnação é o testemunho verdadeiro de uma realidade que nós estamos observando diariamente. Qual? Desigualdade social. Porque a pergunta foi feita, por que as desigualdades sociais? E na resposta ele coloca que a reencarnação é o testemunho real, verdadeiro, de uma realidade que está à vista de todos. Então, se nós estamos começando a pensar e a refletir sobre isso, obviamente que o reino que ainda nos encontramos não pode ser de Jesus. Porque se Jesus, de forma espontânea, irradiava paz, amor, alegria, felicidade, conquistas internas, ele então ensina-nos a caminhar para alcançarmos isso através das experiências. Mas se nós duvidamos, conforme Kardec coloca aqui, pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Aí ele entra nas dificuldades. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, então, ele modificou. Se o centro não é a vida futura, é agora só a vida terrena, tudo que você faz vai gravitar em torno desse centro. E aí o que vai acontecer? Tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. Então, nós precisamos modificar agora o nosso ponto de vista. Estamos na vida terrena, passando por uma experiência com um objetivo de alcançarmos a vida futura. Mas a vida futura não é simplesmente nós deixarmos o plano físico e retornarmos para o plano espiritual. A vida futura é aqui e agora. Antes de chegarmos ao centro, já foi passado. Aqui é o presente. Quando sairmos daqui, é o futuro. De que forma nós vamos sair? Que pensamentos estaremos irradiando? Que tipo de sentimento e vibrações estaremos trabalhando? O Espiritismo. Item 7. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a Terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. E revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, a ele chamando a atenção da reencarnação. Revela a solidariedade, isto é,
a sequência das nossas encarnações e reencarnações do passado. Hoje somos o produto final das encarnações somadas do nosso passado. Estamos na nossa melhor reencarnação ou encarnação? Delano, meu Deus. Aí você olha para você e fala assim, se essa é minha melhor, eu não quero nem saber das outras. Não é assim? Mas olha que coisa interessante. Se nós concentrarmos dentro de uma visão terrena, até é aceitável esse tipo de pensamento. Mas do ponto de vista espiritual e moral, que é onde a espiritualidade está nos observando, eles falam assim, essa é a melhor reencarnação do fulano. Porque olha o seu pensamento, olha o seu íntimo, olha a sua vibração. Está diferente das outras. Independente de como, do ponto de vista físico, nós nos encontramos. Porque a forma para os espíritos é apenas instrumentos para que ele exerça a sua evolução. O pensamento, o sentimento, é tudo na busca da moralização. E é por isso que Kardec coloca a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. Fé raciocinada. Então vamos observar se nós estamos aproveitando as informações, os ensinamentos, criando a receptividade em nossos corações para trabalharmos essa fé raciocinada. Essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, dos seres humanos, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Vamos refletir nisso. Itens 5 a 7 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sugerimos depois, em casa, com calma, nós possamos fazer essa releitura devagar, digerindo cada frase, cada palavra, cada ensinamento proposto por Kardec. Então nós agradecemos imensamente a oportunidade. Vamos fechar essa primeira parte e passarmos para a segunda parte, convidando o Valdir para dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos.